Mas eu me lembro da Copa de 2006 na Alemanha, que foi extraordinário, porque ninguém falava alemão e todo mundo se entendia. As pessoas na mesma frase usavam inglês, francês, espanhol e uma palavrinha em alemão e todo mundo se entendia. E foi uma Copa lindíssima. Injusticissimamente a Itália ganhou da França com a cabeçada que o Zidane Aquela deu. história do Zidane é um pecado. Uma idiotice. Porque o Zafferano, né? Não, o Zafferano. Mazzarato. Maserati. Falou da irmã do Falou que Zidane. tinha pegado a irmã do Zidane, o Zidane. É coisa de... E aí, mas eu lamento a semifinal que a Itália ganhou da Alemanha, porque ali foi... E eu tinha vivido a noite da unificação alemã, em 91, a reunificação, aquela meia-noite, portão de Brandemburgo, 1 milhão de pessoas na rua. A história da minha família, de certa maneira, ali, concluindo um ciclo, emocionado. Mas a reunificação se dá, de fato, justamente uma geração depois, 15 anos depois, em 2006, quando ali já era a Merkel, que tinha nascido na Alemanha Oriental, o capitão da Alemanha, do time, tinha nascido na Alemanha Oriental, o Günter Grass, que tinha dito que não podia se fazer a unificação, que quem fez Auschwitz não merecia ter essa chance de se unificar de novo, apareceu fantasiado de Alemanha, gritando Deutschland, Deutschland, da cabeça aos pés. Ali se deu a unificação. Então foi muito bonito. E na final, a final da cabeçada do Zidane, no fim do primeiro tempo, aquele jogo mordido, difícil, Alemanha e Itália, Itália e França, as duas torcidas, Itália e França, começam a cantar no fim do jogo, 44 do primeiro tempo, Deutschland, Deutschland, homenageando a Alemanha. Bonito, Falei, bonito. pô, isso sim é político. Você sabe bonito. que eu... É curioso, né? Porque, por exemplo, eu agora estou assistindo futebol, mesmo. Você sempre assistiu. Não, eu sempre torci, quem torce distorce. Eu vi o jogo do Corinthians... Você consegue assistir o Corinthians sem torcer? Não, não consigo. Ah, bom. Então você está falando de outras coisas. Não, antigamente eu não assistia futebol. Eu passei a assistir futebol agora que eu não tenho time de futebol na Inglaterra. E com aquele campeonato Com maravilhoso. aquele campeonato eu vejo jogos. Jogo do Corinthians eu mentia, que nem jogo da seleção. Antigamente eu mentia. Porque estou te contando Fica isso. absolutamente possuído, alucinado. Vou dar um exemplo. Aquele time da França de 98 era muito bom. A gente aqui não queria ver. Deu um nó na gente na final. E passam-se os anos, eu fiz a mesma pergunta e sei que eles responderam o que se eu soubesse jogar e tivesse jogado, responderia. Eu perguntei um dia num lugar para o Roberto Carlos, outro dia, num outro lugar para o Ronaldo, qual o melhor jogador que você jogou contra e junto? O Zidane. O Zidane, os dois responderam. O Zidane era É. uma coisa de jogador de futebol, né? Gênio. E o time da França era um time espetacular. Eu, como descendente de italiano, fiquei muito chateado com aquele lance da cabeçada, porque a França merecia ganhar. Uma Copa em que o melhor jogador foi um zagueiro, né? Bom, aliás, isso reflete muito... Cannavaro. Isso reflete muito o futebol brasileiro, que era o melhor futebol do mundo do meio de campo para frente, e hoje tem grandes zagueiros e os goleiros mais espetaculares. É uma mudança... Mais do que significativa. Nossa, não há dúvida. Aliás, você falou um negócio, né, desse time da Alemanha, como ficou e tal. Ele morreu agora, o Gerd Müller. Grande artilheiro. Grande jogador. E um jogador de estilo meio latino, malandro, oportunista. Eu naquele Mundial do 7-1... Você estava no Mineirão? Não, eu como acompanho muito futebol, desde a época da democracia corintiana, eu me metia e tal, eu não tinha dúvida do que ia acontecer. Não tinha mesmo, não é pretensão. Você sabia que tinha uma mentira, né? Sabia, aquela seleção e era uma mentira. Era uma né? mentira. Se você olha
o primeiro gol que aquela seleção toma, que é um gol contra, pelo lado esquerdo do Marcelo, no 7-1 tem 4 gols da Alemanha que nem aquele. É que no primeiro jogo a seleção pseudo virou o jogo, ganhou e tal. Meio roubado. Foi Teve um meio pênalti apito. que foi meio roubado. Né? E eu tinha decidido com a Patrícia e as crianças, a gente estava no nosso início do planejamento Londres. Eu tinha uns diazinhos de férias, eu falei, a gente vai na arena do Corinthians, que eu, para irritar o Rogério Fasano, que é palmeirense, eu chamava de Fasano Itaquera. A gente vê o primeiro jogo para ver a arena e vamos para Londres. E assim fizeram. E eu vi o 7-1 em Londres. E 2 dias depois tem uma entrevista do Gerd Müller. E perguntam para ele falou, olha, eu sou alemão, antigo artilheiro da seleção alemã. É claro que eu fiquei muito feliz com a nossa vitória, mas não foi um jogo normal, você ganhar de 7-1, mas eu tenho que dizer uma coisa. Essa equipe do Brasil perdeu, e perdeu feio, assim, porque essa equipe ela tem um sério problema. Ela chora demais. Ele falou isso, ele falou, em futebol, mas é verdade. A gente só chora quando ganha definitivamente ou quando perde definitivamente. Agora, se você chora na hora que toca o hino, se você chora na hora que vai ter o pênalti, na hora que tem a falta, na hora que o jogador caiu no chão, você vai perdendo energia que não tem jeito. Não, parecia que a gente estava disputando competição de quem canta o hino melhor. Era um negócio pavoroso. E o time não treinava. Não, essa coisa Bovary do Brasil, que o Brasil tem, de que não é, mas aí decide que é. A gente não tinha uma seleção boa, mas será uma seleção, será levada nos braços da torcida. Isso não existe. Não é verdade. E a gente no Brasil, eu não sei qual foi o teórico que já escreveu aí bastante sobre isso, sobre o bovarismo brasileiro, que é afirmar que é alguma coisa sem selo. Não, e o brasileiro, o Nelson Rodrigues falou mágico. Disso na Pátria de Chuteiras, mas o brasileiro, qualquer esporte que o Brasil ganhe alguma coisa, o brasileiro passa a entender profundamente. A Daiane dos Santos não era a Pátria de Chuteira, era a Pátria de Colã. Não, e agora na Olimpíada foi um espetáculo disso. Todo mundo sabia de tudo sobre ginástica rítmica, skate, surf. Eu lembro na época, um jovenzinho que tinha um mequinho. O brasileiro passou a entender de xadrez. O brasileiro, todo mundo era o Capablanca já. É uma loucura, né?